Mais uma vez agora, né, um vídeo da nossa aula de comunicação. Nós vamos iniciar o segundo bimestre, vai ser rápido, tá? Porque a gente vai, pelo calendário, nós vamos encerrar final de junho agora. Então, a gente vai tentar dar uma adiantada aí, mesmo através dos vídeos e de atividades do que der ainda para a gente ver do material de comunicação, né? De acordo com a nossa ementa. Nós sabemos que uma situação gerada aí com essa questão da pandemia, que tem causado muito transtorno para todo mundo, né? Mas a gente precisa continuar e o semestre precisa ser encerrado e vocês precisam realizar as avaliações. Então, no primeiro semestre, quem assistir esse vídeo essa semana ainda vai verificar que nós ainda não realizamos a avaliação do primeiro bimestre, mas ela já tem data marcada. Aí, assim que vocês realizarem a avaliação de comunicação, eu já vou fazer as correções e já providenciar junto com a nota dos trabalhos para lançar a nota de vocês no sistema do primeiro bimestre. Aí a partir dessa aula, né, claro que é uma continuação, mas aí a partir daqui a gente inicia o segundo bimestre e vocês também vão fazer uma avaliação no finalzinho desse mês agora de junho, tá? Então, para a gente começar o segundo bimestre, a gente vai lembrar que no primeiro nós paramos falando sobre texto, né? Falando sobre algumas características do texto escrito. E a gente chegou a conversar bastante sobre a comunicação oral, né? E a diferença entre as duas, né? As características de cada uma, da comunicação oral e da comunicação escrita. Aí agora, a gente vai, dentro do texto escrito, nós vamos analisar o texto, que é um texto feito pelos enfermeiros, pelo pessoal da equipe de enfermagem, né? Que é o relatório de enfermagem. Então, a gente vai analisar um pouquinho, falar um pouquinho sobre as anotações de enfermagem dentro do relatório. A gente vai começar falando sobre prontuário. O que é o prontuário do paciente? O prontuário é um acervo documental padronizado, organizado e conciso, referente ao registro dos cuidados prestados ao paciente por todos os profissionais envolvidos na assistência. Então, o prontuário ele é o conjunto, né? Ele reúne todo o documento que foi elaborado desde a anamnésia, né, desde a entrada do paciente até a alta dele do hospital, tá? Esses documentos, né, a gente vai ver que esse conjunto aí de documento que forma o prontuário são registros ordenados, efetuados pela equipe de enfermagem. Então, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem, todos eles, de alguma forma, e até de outros setores, participam dessa reunião de documentos, né? Porque o exame do paciente, ele vai para o prontuário do paciente, a questão da dieta, né? Quando se passa uma dieta, o nutricionista passa a dieta, aí também vai para o prontuário. Então, ele reúne todos os documentos da equipe médica. E ele tem a finalidade essencial de fornecer informações a respeito da assistência prestada, de modo a assegurar a comunicação entre os membros da equipe de saúde, garantindo a continuidade das informações nas 24 horas, o que é indispensável para a compreensão do paciente de modo global.
Então, o prontuário do paciente é onde está todas as informações necessárias para que haja comunicação na equipe médica, né? Não só de médico, na equipe toda, entre enfermeiros que passam de um plantão para o outro, entre os médicos que vêm avaliar, né? E vêm investigar o paciente. Então, eles sempre vão atrás de qual documento? Do prontuário. Aí, o prontuário é onde constam as anotações, né? Claro. E a anotação é um relato breve de ações que foram realizadas com o cliente ou das respostas, sinais e sintomas que o mesmo apresentou ou relatou em determinado momento, que são informações pontuais, né? Então, dentro do prontuário, as anotações de enfermagem, elas constam nesse documento, né? E ela traz então um relato de tudo que está acontecendo, de tudo que foi realizado para esse paciente. Sobre as anotações da enfermagem, nós temos que levar alguns pontos em consideração. O primeiro, os dados contidos irão subsidiar o enfermeiro para o estabelecimento do plano de cuidado de prescrição, além de fornecer suporte para análise no preparo da evolução de enfermagem. Então, para o enfermeiro fazer a evolução do paciente, né, ele tem que observar as anotações da enfermagem, né, tudo que está acontecendo, tudo que o técnico, que o assistente de enfermagem anotou ali, até do banho, até da parte da higiene do paciente. Ele também tem um papel fundamental no desenvolvimento da SAI, né? Então, a SAI ela vai apresentar 5 etapas, 5 pontos também importantes, né? Para que aconteça então todo esse cuidado com o paciente. Ele deve constar todos os cuidados prestados ao cliente, sejam eles os já padronizados, de rotina ou os específicos, né? Então, tudo que acontece com o paciente no hospital, ele não quis tomar o banho, só fazer a asepsia, não quis, se recusou. Isso vai estar lá nas anotações para depois vir para o relatório, né? Ele recusou a alimentação também. Então, tudo, por mais que o enfermeiro pense que é muito simples, mas é importante estar lá nas anotações, porque as anotações, elas vão dar suporte para o enfermeiro evoluir o paciente, né? Deve ser referente, outro ponto, deve ser referente aos dados simples. Não é correto, por exemplo, o técnico ou auxiliar de enfermagem anotar dados referentes ao exame físico do cliente, como abdômen distendido, timpânico, pupilas isocóricas, etc. Porque para a abstenção desses dados, é necessário ser realizado o exame físico prévio, que constitui a ação privativa do enfermeiro, ok? Então, o técnico ou auxiliar da enfermagem, eles vão colocar informações referentes aos dados simples, né, do paciente, aos cuidados da enfermagem do dia a dia, da questão de alimentação, da questão de higiene, da questão dele aceitar ou não uma medicação, isso aí. Outro ponto, diz que o enfermeiro deve adotar em sua unidade estratégias visando desenvolver na equipe da enfermagem habilidades que garantam a qualidade da anotação. E aí, outro ponto, impressos próprios, rotinas e treinamentos, né? Que o relatório, né, as anotações são impressos próprios, que deve ser feito rotineiramente e deve passar por treinamento. Quando eu vou para o ponto aqui onde diz que o enfermeiro deve adotar na sua unidade estratégia,
é a questão de trabalhar a liderança, né? Um enfermeiro líder de uma equipe que, se o técnico de enfermagem ele não presta um bom serviço, né? Ele não for motivado a fazer um trabalho a partir de uma estratégia onde ele faz o trabalho dele bem legal, ele traz anotações que pode até prejudicar na hora do paciente evoluir, ou, perdão, na hora do enfermeiro evoluir o paciente, né? Então, quando ele faz o relatório de evolução, que quem vai fazer esse relatório é o enfermeiro somente, ele vai precisar das anotações que o técnico ou o auxiliar de enfermagem trouxeram, né? Ai, muita mensagem do grupo da escola. Vamos lá. Aí, essas anotações, elas têm objetivos. A gente vai ver aqui alguns. Eu gostaria que vocês se prolongassem um pouquinho mais nessa pesquisa, porque é questão que eu vou cobrar depois na prova, tá? Mas quais são os objetivos das anotações para o relatório da enfermagem? É atender a legislação pertinente, né? É importante, tem que ter, questão de lei. É garantir a continuidade da assistência, a questão de que o enfermeiro sempre passa para outro, né? Um paciente, geralmente, ele pode ficar dias, meses e anos dentro de um hospital e isso não fica uma pessoa, um enfermeiro único lá, mas o enfermeiro sempre passa para outro e tem que garantir a continuidade dessa assistência. E isso vai ser feito através dos relatos, das anotações que estão lá, né, no prontuário do paciente. Também dá segurança ao paciente, segurança aos profissionais. Também ensino e pesquisa, né, vocês, isso aqui porque muitas pessoas usam esse prontuário, essas anotações para realizar pesquisa na saúde e para a auditoria do hospital, para saber se o trabalho está sendo feito, se a equipe está utilizando estratégia, como é que está o andamento das atividades dentro de um hospital, dos cuidados da enfermagem, né? Então, 2 pontos muito importantes desse objetivo, que deve ser muito bem pensado, analisado, é a questão da segurança do paciente e do profissional. Eu já ouvi relatos, né, de alguns alunos dizendo assim que ele, aluno, não enfermeiro ainda, trabalhava como técnico, dizendo que eles faziam o relatório da enfermagem. Era eles que faziam. Eu disse, mas não é o técnico que faz o relatório. O técnico ele faz a anotação. Não, eu faço o relatório. E aí a gente vai ver aqui nesse material que não pode. Quem faz o relatório, quem evolui um paciente é o enfermeiro. É privativo do enfermeiro essa função. Vamos ver aqui os aspectos legais do registro da enfermagem, né? Desse registro onde o enfermeiro vai estar pegando todas as anotações para evoluir um paciente. O primeiro é garantir a comunicação efetiva entre a equipe de saúde. O segundo é o respaldo legal, né? Eu preciso fazer todas as anotações necessárias. Muitas das vezes acontece, é comum de alguns casos no hospital, até por óbito, a família querer a documentação, ir para a justiça e tudo, então é importante que tenha um cuidado, tem que ter cuidado com os registros de enfermagem realizados, porque ele é usado para o bem do enfermeiro, mas em algum momento, de repente, esse enfermeiro pode ter isso contra ele mesmo, né? De forma jurídica. Então, é para a segurança, né? Segurança do hospital. E porque ele é o único documento que relata todas as ações de enfermagem junto ao cliente. Então, no registro de enfermagem que tudo que acontece com o cliente, com o paciente, né, como a gente quiser chamar aqui, é anotado.
Então, a medicação que ele está tomando é anotado, os cuidados de higiene é anotado, os cuidados da alimentação são anotados, se ele recebeu apoio de uma outra especialidade médica, se ele está fazendo fisioterapia, por exemplo, se ele fez algum exame. Então, tudo que acontece com o paciente dentro do hospital, né, é anotado no relatório, nos registros da enfermagem. Existe uma diferença entre evolução e anotação, tá? Que a gente vai agora falar um pouquinho dessa diferença aí. A anotação de enfermagem é realizada por toda a equipe de enfermagem, enquanto a evolução é privativa, está até em negrito, para não esquecerem. A anotação é por toda a equipe, mas a evolução é privativa do enfermeiro. Isso de acordo com o artigo 11 da Lei do Exercício Profissional, número 7.498/86. Então, quem faz a evolução do paciente? O enfermeiro-chefe lá, porque ele é o responsável pelaquela equipe naquele momento e ele vai assinalar. Inclusive tem algumas características que nós vamos ver aqui daqui a pouco dessa evolução. Na anotação, a informação é pontual. Por exemplo, o cliente apresentou 2 episódios de fezes líquidas sanguinolenta. Já na evolução, o enfermeiro deve analisar a ocorrência, considerando o processo saúde, doenças e suas implicações. Esta informação, portanto, é processada e contextualizada. Então, o auxiliar da enfermagem, o técnico, ele vai apenas, informar que o cliente apresentou 2 episódios de fezes líquidas sanguinolenta. É isso só, ele não vai querer de forma nenhuma falar de algum processo, se ele está doente, o que aconteceu por isso. Eu acho que ele tem isso, não, né? Ele vai fazer aquela anotação, aí cabe ao enfermeiro analisar a ocorrência disso. A anotação deve registrar exatamente o que foi observado ou realizado, sem comparações de dados. Já a evolução exige que o enfermeiro reflita, compare e contextualize a informação, né? Então, o enfermeiro ele tem esse papel de meio que diagnóstico, mais ou menos, né? Ele que ajuda no serviço médico, porque ele faz essa comparação, ele contextualiza para ele poder passar uma informação para o médico. Ai, essas mensagens vai me atrapalhar aqui. Aí o outro diz que a evolução de enfermagem determinada em lei e de direito pleno do paciente é um importante instrumento para o enfermeiro registrar e fundamentar as intervenções necessárias no cuidado ao paciente, né? Então, a evolução é instrumento realizada pelo enfermeiro, né? Onde ele vai registrar e ele vai fundamentar todo o cuidado que foi realizado com o paciente, né? Que a equipe dele, né? Ele junto à sua equipe realizou com o paciente. Aí aqui tem uma tabelazinha, né? Que vai aqui fazer uma diferença breve aqui entre anotação e evolução. Então a anotação ela traz dados brutos. Quem é que faz a anotação? Toda a equipe de enfermagem, né? Como naquele momento, no momento, é pontual e é feita por observação somente. O que ele viu, ele anota em tal hora, tal lugar, tal dia aconteceu isso e pronto. E a evolução? São dados analisados. Quem é que faz? Quem é que tem que fazer isso? Somente o enfermeiro, é privativo do enfermeiro. Ele é feito num período, né? Por um período, tipo no plantão todo, né? Durante todo aquele plantão, o dia. Ele é feito
ela é processada e contextualizada e ela é feita a partir da reflexão. Desse processamento, dessa contextualização, é feita uma reflexão para poder evoluir, para poder dizer o porquê daquilo, né? Então ele vai evoluir, para ele a partir daí ele vai conseguindo perceber se o paciente está melhorando ou não, e aí junto com a equipe médica eles vão fazendo todo esse acompanhamento de saúde. O embasamento legal para o relatório de enfermagem, para essa evolução. São várias leis, legislação que mostra que tem que ser realizado e como deve ser realizado. Aí nós temos a Lei 7.498 de 86, que foi citado já, o Decreto 94.406 de 87, a Resolução do COFEN, a própria Constituição Federal no inciso 5, artigo 5º, o Código Civil Brasileiro, né, no artigo 20, parágrafo 2º, artigo 927 e o artigo 20, né? E nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Então vejam aí que são muitas leis, né? Por isso que ele traz essa garantia tanto para o enfermeiro como para o paciente, porque são muitas leis que regulamentam esse texto, que é o relatório da enfermagem, tá? Aí nós temos mais ainda, a 7.498, citada aqui, ó. Aí, cadê? Aqui, essa primeira, né? Aqui, anota o que ela fala. Ela fala lá no artigo 11 que o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe, ponto 1. Olha, privativamente significa só dele, é exclusivo dele. O planejamento, organização, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem, a consulta de enfermagem, a prescrição de assistência de enfermagem. Aí também lá na legislação lá do COFEN, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, diz no seu artigo 1º que exercer a enfermagem com liberdade e autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos é um direito, né, do enfermeiro, que é direito também dele aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação à sua prática profissional, como consulta de enfermagem, né? Então, de novo, vem a consulta da enfermagem. Tem aqui na Lei 7.498 e tem na resolução do COFEN. Aqui já fala de responsabilidade e dever do enfermeiro. O artigo 5º ainda do COFEN diz que exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade é dever e responsabilidade do enfermeiro. Assegurar à pessoa, família e coletividade a assistência de enfermagem livre de riscos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Então, ser enfermeiro, cuidar de uma equipe de enfermagem é uma responsabilidade muito grande, né? Porque essa equipe, ela precisa ser motivada, o trabalho com essa equipe precisa ser planejado, organizado, né? Por isso que depois vocês vão estudar um pouquinho sobre a SAI, né? Que vai ajudar vocês a realizar um trabalho melhor sobre isso. Qualquer coisa eu vou colocar um material aqui depois, se der tempo, para a gente falar um pouquinho sobre a SAI, porque a SAI, ela traz a questão da comunicação em enfermagem também. Tá? E tem mais o artigo 16 da resolução do COFEN, o artigo 25. Olha o artigo 25 aqui, ele diz que
registrar no prontuário, né, responsabilidade do enfermeiro, registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Então, é ele que tem que fazer isso. O que é proibido de acordo com o COFEM? No artigo 42 do COFEM fala que é proibido assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que outro profissional assine as que executou. É proibido delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou de saúde que não seja enfermeiro. Então, aquilo que eu falei, o aluno que me falou que fazia isso, ele era técnico, mas ele que fazia evolução, ele assinava. Infelizmente, corre um risco muito grande, porque eu já mostrei, nós estamos aqui analisando uma resolução do COFEM, é lei isso, né? E é bem claro quando diz que é proibido delegar a atividade privativa do enfermeiro. Qual é a atividade privativa do enfermeiro? A evolução, né? O relatório de evolução. Quem é que faz a anotação? A equipe de enfermagem. Mas quem faz o relatório de evolução? O enfermeiro. Então, ele não pode passar essa atividade que é dele para outro membro da equipe. Isso não pode, isso pode trazer sérios prejuízos para o enfermeiro, certo? A Constituição Federal, no artigo 5º, também vai falar, e diz assim: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E aí aqui são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Quando eu estou no hospital, tudo isso, né, está em jogo. Toda a minha intimidade, muitas das vezes a minha vida privada, tudo isso está em jogo. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou anotar, para eu não cometer um erro. O Código Civil, no artigo 927, diz que aquele que por ato ilícito, no artigo 186 e 187, causar danos a outro, fica obrigado a repará-los. Já o artigo 20, parágrafo 2, diz que responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Então, no relatório de enfermagem, eu não posso anotar coisas que não existem, que venham prejudicar a saúde de um paciente, de um cliente. Eu tenho que ter um trabalho muito bem feito junto à minha equipe, porque a minha equipe de enfermagem ela vai me dar suporte com as anotações da enfermagem para eu fazer o relatório de evolução. Então, essas anotações elas precisam ser bem verdadeiras. Eu preciso ter confiança na minha equipe, né? E aí a partir dali eu vou, porque eu não posso de forma nenhuma causar dano ao cliente, ao paciente, porque eu anotei coisas que não existem, porque eu omiti, né, o que era para colocar ou coisa assim. Então, cuidado. Aí tem mais do Código de Defesa, né, que diz que o consumidor, sem prejuízo de terá acesso às informações existentes em cadastro, ficha, tá? E aí essa daqui é a questão de que eu vou precisar do meu falei no início do prontuário, né? Eu vou precisar do prontuário de um familiar que muitas das vezes aconteceu algum erro médico, esse familiar chegou até a óbito e eu quero o prontuário, quero porque eu vou para a justiça. O Código do Consumidor diz que ele tem direito de acesso a essas informações que ficam cadastradas, com ficha, registro, dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como
as suas respectivas fontes. Então, precisou, o enfermeiro que fez está anotado, carimbado com o clorem dele. Cuidado, né? Porque você pode responder criminalmente se você não tiver atenção na hora de fazer essa evolução. Aí as anotações de enfermagem, ela subsidia o enfermeiro para o estabelecimento do plano de cuidados, né? Ela que vai dar esse subsídio, como eu já disse. O papel fundamental para o desenvolvimento da SAI, pois identifica as alterações do estado do paciente. Ela facilita a detecção de problemas novos e avaliação dos cuidados prescritos. Compara as respostas do paciente aos cuidados prestados. Como fazer essas anotações? Ela deve constar todos os cuidados prestados ao paciente, sejam eles padronizados, rotina ou específico. Deve ser referente aos cuidados prestados sem aprofundamento científico. Então, nós já falamos sobre isso, né? Quando eu vou fazer, eu tenho que ser rápido, não posso ficar, né, enrolando, nem tentando tirar coisas que não existem. Isso como anotação, não é como evolução. As anotações devem ser simples, claras e referir-se a todos os cuidados prestados, referir-se a resposta dos clientes às ações que foram realizadas, o preparo para cirurgias, exames, sinais vitais com dados numéricos, sinais e sintomas, reações do cliente a estímulo. Então, isso aí, essas anotações que um técnico de enfermagem, um auxiliar faz, ele anota no prontuário, deixa lá para o enfermeiro poder ir lá. E aí o enfermeiro analisa aquilo para ele estar então evoluindo o paciente, né? Porque não tem condição de um enfermeiro fazer essas anotações com não sei quantos pacientes hoje, né? Um enfermeiro cuidando de uma equipe, ele cuida de muitos pacientes, então ele precisa desse planejamento, é por isso que ele tem que planejar a estratégia para a equipe dele ter condição de realizar um trabalho desse bem feito. Também as anotações da condição vai falar das condições de sonda, dos drenos, dos curativos, dos cateteres, e aí tudo isso aí. Da aceitação de líquido, da transferência de setor, né? Muitas das vezes o paciente sai de um setor para o outro, e aí com que dia, que hora, como é que foi, qual a condição do paciente, data e horário de punção venosa ou sondagem. Então, vejam que aquelas coisas que às vezes o paciente está lá e tem até um familiar acompanhando e acontece que vai lá um enfermeiro e leva remédio, aplica um remédio, troca sonda e faz punção venosa e tudo que acontece lá que um técnico faz, ele anota, né? Então é sempre anotado. Aí a gente vai ver então que para isso dar certo é necessário que o enfermeiro ele tenha muitas estratégias. Só que eu vou falar agora a partir daqui das estratégias num outro vídeo, para a gente não ficar com um vídeo muito longo, tá bom? Que é ruim depois para a gente tá colocando como arquivo, demora, tá bom? Então vou parar aqui, aí eu continuo no outro, ok? Vamos lá pro próximo lá. Opa, deu.